Existem indicadores claros de que você foi apagado da sua própria família, e todos eles comunicam uma realidade mais forte que qualquer palavra pronunciada. Você ainda carrega o sobrenome deles, porém, já não faz parte há muito tempo. É um desaparecimento silencioso que acontece sem avisos. Ninguém te expulsou diretamente, simplesmente te esqueceram. Esta exclusão invisível deixa marcas na alma que são difíceis de nomear. Você percebe primeiro como uma inquietação vaga, como se tivesse se tornado um visitante na própria casa. O que antes era natural, sua presença, sua voz, suas opiniões, de repente parece desnecessário. Carl Jung compreendeu que a psique humana é moldada através dos relacionamentos. E quando esses relacionamentos se transformam, nossa identidade dentro do sistema familiar também se altera. A alma humana funciona como um instrumento delicadamente afinado, que reage a cada mudança nas relações. Quando as melodias familiares se calam, surge uma dissonância, que inicialmente você pode interpretar como falha pessoal. Porém, essa agitação interna, frequentemente, é o primeiro sinal de que as dinâmicas ao seu redor mudaram sem que você fosse consultado. Nos próximos momentos, você reconhecerá 5 sinais inconfundíveis que indicam que você se tornou um estranho em sua família. Essas percepções não existem para abrir feridas, mas para criar clareza. Às vezes, compreender é o primeiro passo para a libertação interior, pois quando reconhecemos a verdade, finalmente podemos parar de nos culpar. O primeiro e talvez mais doloroso sinal se revela numa mudança sutil da atenção. Seu nome só é pronunciado quando algo é necessário. Você não é mais a pessoa em quem pensam quando a alegria deve ser compartilhada ou quando decisões importantes estão sendo tomadas. Você foi reduzido a uma função, alguém que está presente quando precisam, e se torna invisível assim que a necessidade é atendida. Esta forma de instrumentalização emocional é mais traiçoeira que rejeição aberta. Jung falou sobre o perigo de degradar pessoas a funções ao invés de vê-las como seres completos. Em uma família saudável, o carinho é incondicional, não está vinculado à utilidade. Mas quando apenas o telefone te alcança porque alguém precisa de um favor, então o relacionamento se tornou uma transação. O trágico nisso é que você talvez tenha sustentado esse padrão por anos, esperando obter, através da sua disponibilidade, o amor que parecia estar se afastando. É um processo gradual que, frequentemente, começa despercebido. Inicialmente, você se sente lisonjeado por ser necessário, você se vê como indispensável, como a rocha firme, mas com o tempo reconhece que essa indispensabilidade é unilateral. Você é importante pelo que faz, não pelo que é. Você percebe isso quando nos bons momentos da vida, em sucessos, celebrações ou simplesmente na tranquila satisfação do cotidiano, ninguém pensa em te incluir. Você fica sabendo de novidades importantes por terceiros ou nem fica sabendo. Os momentos emocionalmente elevados da família acontecem sem você, como se nunca tivesse pertencido. É um apagamento silencioso da história de vida das pessoas que você antes considerava seus confidentes mais próximos. Esta exclusão não acontece com intenção ou maldade. Frequentemente, é resultado de um hábito inconsciente. A família aprendeu a funcionar sem você, a te considerar como algo garantido. Você se tornou como o ar, sempre presente, mas nunca realmente notado. Sua presença é aceita como dada, sua ausência, porém, não é sentida. Talvez você também perceba que conversas cessam quando você entra no ambiente. Não por respeito ou reverência, mas
porque sua presença é sentida como perturbadora. O que antes era compartilhado, preocupações, planos, pensamentos cotidianos, agora é escondido de você. Você se tornou uma outsider na sua própria família. O segundo sinal se manifesta na forma como suas palavras são tratadas. É como se você estivesse falando no vazio. Suas opiniões não têm mais peso nas discussões familiares. Decisões são tomadas como se você não existisse. Sua perspectiva é descartada como ultrapassada, ingênua ou irrelevante. Eles escutam você, mas não te ouvem realmente. Esta forma de incapacitação psíquica é particularmente feriente, porque nega sua experiência de vida. Jung enfatizou que cada pessoa desenvolve uma visão única do mundo que cresce a partir de sua história individual. Quando essa visão é sistematicamente ignorada, surge uma profunda alienação não apenas da família, mas também de si mesmo. O desrespeito à sua voz frequentemente é gradual e sutil. Talvez te interrompam mais que antes. Talvez ignorem suas objeções ou as descartem com um sorriso cansado. São pequenos gestos que se somam a um grande silêncio. Suas palavras perdem poder, seus pensamentos perdem relevância. Você sente isso nos pequenos momentos, quando faz uma sugestão e todos agem como se você não tivesse dito nada, quando planos são feitos e suas necessidades ou propostas de horário são ignoradas, quando suas preocupações são descartadas como exageradas, embora venham de cuidado genuíno. Sua voz ainda está lá, mas ecoa em um espaço vazio. A pesquisa psicológica nos mostra que esta forma de desrespeito sistemático leva a um fenômeno que Jung descreveu como perda da própria autoridade. Você começa a duvidar da sua própria percepção. Os pensamentos que antes pareciam claros e valiosos se tornam turcos e sem importância. Você se pergunta se realmente tem algo sensato a dizer ou se não seria melhor ficar em silêncio. Às vezes, sua fala é ativamente cortada, ou suas narrativas são impacientemente interrompidas. É como se seu tempo valesse menos que o dos outros. Suas histórias, suas memórias, seus pensamentos, tudo isso é tratado como sem importância. Você é rebaixada à observadora muda da sua própria vida. Nesta fase de reconhecimento, é importante entender que sua percepção não está enganada. A mudança que você sente é real, não é sua imaginação ou hipersensibilidade. É uma alteração na estrutura familiar que te empurrou para a margem sem que isso jamais fosse discutido. O terceiro sinal é talvez o mais cruel, o apagamento sistemático dos seus méritos da história familiar. O que você realizou, deu e suportou é completamente silenciado ou apresentado numa luz que diminui seus sacrifícios. Os anos de cuidado, as noites sem sono, os próprios sonhos que você deixou de lado, tudo isso é tratado como se fosse óbvio ou até mesmo inadequado. Jung reconheceu que famílias frequentemente criam mitos inconscientes sobre seu passado para justificar a dinâmica presente. Quando sua família te exclui, ela precisa reescrever seu papel na história deles. Eles precisam te diminuir para justificar seu comportamento. Seu amor é reinterpretado como fraqueza, seu sacrifício como manipulação, seu cuidado como necessidade de controle. Você reconhece isso quando memórias são contadas de forma diferente. Momentos em que você esteve presente são descritos como se você estivesse ausente. Suas contribuições são atribuídas a outros ou completamente omitidas. O que antes valia como sua força, sua confiabilidade, seu cuidado, sua constância, de repente é apresentado como problema. Esta forma de amnésia seletiva é um mecanismo de proteção da família.
Ao minimizar ou distorcer seus méritos, ela pode reduzir o desconforto sobre sua exclusão. É mais fácil ignorar alguém que supostamente nunca contribuiu muito do que reconhecer que perderam uma pessoa valiosa. Esta falsificação da história serve a um propósito, faz seu desaparecimento da família parecer menos culposo. Se você nunca foi realmente importante, então também não é grande coisa te ignorar. Se seus sacrifícios eram errados de qualquer forma, então ninguém te deve gratidão também. É uma forma perversa de escrita emocional da história. Você também percebe isso quando memórias positivas sobre você são tratadas como tabus. Ninguém fala mais sobre como você esteve presente em tempos difíceis ou quanto você fez pelo bem-estar familiar. Essas histórias foram apagadas da memória coletiva como se nunca tivessem acontecido. É um ato de invisibilização retrospectiva. O trabalho psicanalítico nos ensina que esta forma de revisionismo nem sempre acontece conscientemente. Frequentemente surge de uma necessidade coletiva de evitar culpa. A família cria uma versão do passado que justifica suas ações presentes. Você não é apenas apagado do presente, mas também da história. O quarto sinal se revela na qualidade dos encontros interpessoais. O que antes era natural e caloroso se deteriorou em protocolo. As conversas seguem um roteiro: cortesias superficiais, perguntas automáticas, respostas previsíveis. O calor emocional deu lugar a uma correção fria que dói mais que hostilidade aberta. Jung falou sobre a importância de encontros autênticos para a saúde da alma. Quando relacionamentos se tornam meras formalidades, algo essencial morre em nós. Você sente isso quando abraços se tornam mecânicos, sorrisos parecem forçados e conversas se sentem como exercícios obrigatórios. Você está presente, mas não é realmente bem-vindo. Esta distância emocional se mostra nos detalhes. Ninguém mais pergunta sobre seus verdadeiros sentimentos, seus sonhos ou medos. A pergunta "como você está?" é feita, mas a resposta não é realmente esperada ou ouvida. Tornou-se um ritual que mantém a ilusão de interesse sem que haja participação genuína por trás. Você também percebe isso quando se sente estranho em espaços familiares. A mesa onde você sentou por anos, de repente, parece como se você não pertencesse ali. As conversas fluem ao seu redor como se você fosse um móvel. Sua presença é tolerada, mas não valorizada. Você se tornou figurante na história da sua própria família. Particularmente doloroso fica quando ocasiões especiais, aniversários, feriados, festas familiares, se sentem como compromissos obrigatórios. Você sabe que só é convidado porque é apropriado, não porque sua participação é desejada. A alegria que você sentia antes em tais reuniões deu lugar a uma resignação surda. Na psicologia profunda, falamos sobre a importância da ressonância emocional entre pessoas. Quando essa ressonância se perde, surge uma espécie de morte psíquica. Você está fisicamente presente, mas emocionalmente inexistente. A família aprendeu a funcionar ao seu redor como se você não estivesse lá. Esta frieza emocional frequentemente é resultado de um hábito gradual. A família se acostumou a te considerar como garantido, como alguém que sempre está lá e não precisa de atenção especial. Você se tornou parte do mobiliário, não mais uma pessoa viva e respirante com necessidades próprias. O quinto, e talvez mais revelador sinal, surge quando você tenta estabelecer limites. No momento em que você diz não ou articula suas próprias necessidades, a verdadeira natureza do relacionamento se torna visível. Você não é vista como pessoa
com interesses legítimos próprios, mas como alguém que abandonou seu lugar designado. Jung reconheceu que relacionamentos saudáveis respeitam a individualidade do outro. Em sistemas familiares disfuncionais, porém, individualidade é sentida como ameaça. Quando você se recusa a desempenhar o papel da pessoa sempre disponível, sempre compreensiva, sempre disposta ao sacrifício, você perturba a dinâmica habitual. De repente, você é chamada de egoísta ou fria. Esta reação revela algo importante. Você nunca foi realmente vista como pessoa completa nesta família. Você era uma função que cumpria certas necessidades emocionais e práticas. Quando começou a ter necessidades próprias e estabelecer limites, ficou claro que seu valor estava ligado à sua abnegação. A ironia nisso é que o que a família chamava de harmonia só era possível através da sua contínua autonegação. Você era aquela que cedia, que evitava conflitos, que colocava seus próprios desejos de lado. Quando parou, essa harmonia aparente desmoronou e você foi responsabilizada por isso. Você reconhece esse padrão quando qualquer tentativa de comunicar suas necessidades é vista como ataque. Quando você diz que está machucado, é descartado como muito sensível. Quando pede respeito, é acusado de dramatização. Quando se retira para se proteger, é culpado de frieza e egoísmo. É um sistema perverso. Você deve dar sem esperar. Deve entender sem ser entendido. Deve perdoar sem que perdão seja pedido. Deve amar sem ser amado. E quando questiona esse sistema, é declarado perturbador. Esta dinâmica se mostra particularmente claramente quando você tenta falar sobre o passado. Suas feridas são minimizadas, suas memórias são questionadas, seus sentimentos são apresentados como exagerados. Você deve ficar em silêncio, esquecer e continuar como se nada tivesse acontecido. Sua verdade emocional é tratada como irrelevante. Jung nos ensinou que individuação, o desenvolvimento para a própria personalidade, às vezes significa se separar daqueles que não podem tolerar nossa autenticidade. É um processo doloroso, mas necessário. Quando uma família só funciona quando um de seus membros se torna invisível, então essa família não é saudável. A percepção de que você foi apagado da sua própria família é inicialmente esmagadora. Ela questiona tudo o que você acreditava sobre amor, lealdade e pertencimento. Mas essa percepção também pode ser libertadora. Ela explica o vazio que você sentia, a solidão no meio da familiaridade, a sensação de nunca ser suficiente. Se você reconhece esses sinais na sua própria vida, isso não significa que você falhou. Significa que você viveu num sistema que não conseguia valorizar sua existência completa. Você tentou se encaixar num espaço que nunca foi destinado a você. Você se fez pequeno para dar lugar a outros que nunca valorizaram esse sacrifício. É importante entender que essas dinâmicas frequentemente acontecem inconscientemente. As pessoas que te excluíram podem nem estar conscientes de suas ações. Elas seguem padrões que são transmitidos em sistemas familiares por gerações. Isso não torna seu comportamento menos feriente, mas pode te ajudar a entender que não é realmente sobre você. O apagamento da própria família é uma forma especial de luto. Você não apenas lamenta o que foi, mas também o que nunca foi. O amor que você esperava, o reconhecimento que mereceria, o lugar que nunca foi realmente concedido a você. É um luto por ilusões que determinaram sua vida por muito tempo. Mas nesse luto também reside uma oportunidade. Se o amor incondicional da família era uma ilusão, então você finalmente pode parar de se contorcer,
por algo que nunca existiu. Você pode começar a se amar como esperava que eles fizessem. Pode aprender a se dar o reconhecimento que esperou tanto dos outros. Jung acreditava que toda crise oferece uma oportunidade de transformação. A exclusão da família pode ser o início de uma jornada para si mesmo. Quando você não depende mais de ser definido por outros, pode finalmente descobrir quem realmente é, além dos papéis que lhe foram atribuídos, além das expectativas que te oprimiram. Isso não significa que a dor desapareça. As feridas causadas por anos de negligência emocional precisam de tempo para curar, mas significa que você pode recuperar o controle sobre sua vida. Não precisa mais esperar até que outros te deem o valor que merece. Você pode se dar esse valor. Há uma dignidade silenciosa em reconhecer e aceitar a verdade. Quando você entende que sua família não podia ou não queria te ver, você para de se tornar invisível, para de lutar por atenção que nunca foi honestamente dada. Encontra paz na aceitação do que é, em vez de sofrer pelo que deveria ser. Talvez esse seja o aspecto mais valioso dessa percepção dolorosa. Ela te liberta da necessidade de se contorcer. Não precisa mais ser a filha perfeita, a mãe sempre compreensiva ou a esposa abnegada. Pode simplesmente ser você mesmo com todas suas necessidades, limites e sonhos. As pessoas que realmente te amam valorizarão essa autenticidade. Elas não gostarão de você apenas quando você as serve, mas também quando você defende a si mesmo. Respeitarão suas opiniões, honrarão sua história e celebrarão sua presença. Você aprenderá a reconhecer a diferença entre aqueles que te amam e aqueles que apenas te precisam. Neste novo entendimento, reside um tipo diferente de amor, um que não é marcado por medo e necessidade, mas por respeito e apreciação genuína. Você aprende a atrair pessoas que não querem te completar, mas que já te veem como completo. Descobre relacionamentos que não te fazem menor, mas te permitem crescer. É paradoxal, mas às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que é realmente importante. Quando você é apagado da sua família, perde a ilusão de pertencimento, mas ganha a possibilidade de conexões genuínas. Perde a segurança do conhecido, mas ganha a liberdade do autêntico. O caminho não é fácil. Haverá momentos em que você sentirá saudade da familiaridade antiga, mesmo que fosse dolorosa. Haverá tempos em que duvidará se sua decisão foi certa. Mas uma vez que você sente a clareza que cresce da verdade, será difícil retornar aos padrões antigos. Você aprenderá que solidão não é o mesmo que estar sozinho. Descobrirá que pode fazer companhia para si mesmo. Encontrará alegria em pequenos momentos, num livro, num pôr do sol, numa conversa com um estranho que realmente te vê. Reconhecerá que felicidade não depende de ser necessário para outros, mas de conhecer e honrar a si mesmo. Os sinais de que você foi apagado da sua família são dolorosos de reconhecer, mas também são um presente de clareza. Eles te libertam da ilusão de que você não é suficiente. Mostram que o problema nunca esteve em você, mas num sistema que não conseguia suportar sua completude. Se você se reconhece nessas palavras, saiba que não está sozinho com essa experiência. Muitas pessoas vivenciaram essa exclusão silenciosa e cresceram com isso. Você não precisa permanecer na invisibilidade. Pode escolher se ver, mesmo que outros não o façam. E nessa visão reside a possibilidade de uma nova vida, uma construída sobre verdade, não sobre ilusões. Às vezes é necessário largar o peso do passado para sentir a leveza do futuro. Você carregou por décadas
o fardo de ser amado pelo que dá. Agora é hora de descobrir quem você é quando não tem mais nada a provar. Essa descoberta pode ser inicialmente assustadora, mas leva a um tipo de liberdade que você nunca conheceu. As horas de silêncio, que antes eram preenchidas com saudade de uma ligação telefônica, podem se tornar momentos de introspecção. Você aprende a valorizar sua própria companhia, a ouvir seus pensamentos, a redescobrir seus sonhos. O que começou como abandono se transforma no raro dom da autossuficiência. É uma alquimia estranha da dor. O que mais profundamente te feriu se torna a experiência que mais fortemente te liberta. Você pensava que seu valor estava na sua indispensabilidade. Agora descobre que ele reside na sua singularidade. Estava tão ocupado, estando lá para outros, que esqueceu de estar lá para si mesmo. A verdade sobre apagamento familiar não é apenas pessoal, é universal. Em todo o mundo, pessoas sentam no silêncio de apartamentos vazios, se perguntando como puderam se tornar invisíveis para aqueles que mais amaram. Essa experiência humana, compartilhada, nos conecta de uma forma que vai mais fundo que parentesco sanguíneo. No final, talvez seja isso o mais precioso que você pode aprender. Não precisa da permissão de outros para existir. Não precisa do reconhecimento deles para ser valioso. Você é completo, mesmo que tenham te tratado como incompleto. É visível, mesmo que tenham te negligenciado. É digno de amor, mesmo que não puderam reconhecer isso. Essa é a revolução silenciosa da autoaceitação. Ela começa com o reconhecimento da verdade e leva à libertação de tudo que te manteve pequeno. É um caminho de volta para si mesmo, para a pessoa que você era antes de aprender a se tornar invisível. Se esses pensamentos ressoam em você, compartilhe-os com outros que talvez tenham experiências similares. Vamos criar uma comunidade para todos aqueles que estão aprendendo a se ver e valorizar. Acompanhe este canal se quiser ver mais reflexões sobre a jornada de autodescoberta. Escreva nos comentários qual dos 5 pontos mais te tocou. Sua experiência poderia ajudar outros a entender que não estão sozinhos nesta luta silenciosa por visibilidade e dignidade.